Levítico capítulo 21. E antes de continuar, eu quero que os irmãos deixem aqui nos comentários se os irmãos estão conseguindo acompanhar a leitura bíblica, se os irmãos estão fazendo isso. É importante acompanhar a leitura e não apenas depender do vídeo, depender dessa mensagem aqui. O intuito é despertar a sua vontade de ler a Bíblia. Então é importante que você faça isso. Amém? Quero responder também aqui a pergunta de alguns irmãos que sempre nos mandam mensagem perguntando por que não estamos mais postando todos os dias. E eu respondo aqui com muita humildade que, apesar do compromisso no início ter sido feito para ser diário, o cansaço físico e mental, ele realmente sobressai, né, a nossa vontade. Nós dependemos também de estudos da palavra, nós dependemos de tempo para isso e também da revelação do Senhor para nos fazer entender o texto. Não que a Bíblia não já seja a revelação completa, mas nós dependemos disso para entender o texto, para aplicar o texto, trazer uma mensagem expositiva para os irmãos. Então, tudo isso influencia para que alguns textos demorem um pouco mais para serem meditados, explanados e gravados. Também queria avisar os irmãos que tem pedido o nosso material, a nossa apostila física de capa dura, no momento está suspensa a sua venda, tá bom? No momento, somente a apostila digital em PDF está disponível. O lote da apostila de capa dura, no momento, está suspenso. Em breve nós alinharemos logística, alinharemos com a gráfica e retornaremos a fornecer aos irmãos. Amém? E por último, a plataforma entende que todos os dias você postar um vídeo na mesma forma, né, do mesmo conteúdo, no mesmo formato, isso está violando diretrizes. Então, a plataforma também ela impede que ele seja divulgado. Por esses motivos, nós diminuímos o ritmo. Amém? Vamos para Levítico 21. Hoje o texto ele muda o tom, né? E aqui ele traz um assunto muito importante, porque se no capítulo 17 ao 20 Deus fala com o povo todo sobre a santidade, o código da santidade, aqui ele afunila o chamado e passa a falar diretamente com os sacerdotes. O princípio continua o mesmo, que é a santidade de Deus, mas agora com uma exigência mais intensa, porque quem ministra diante do altar, diante do Senhor, carrega uma responsabilidade maior de representação. O capítulo começa falando de contaminação com mortos. O sacerdote, ele não deveria se aproximar de pessoas mortas, exceto no caso de parentes muito próximos. No pensamento levítico, a morte não era um evento apenas biológico, mas um sinal de ruptura, de impureza causada pelo pecado. Como o sacerdote representava Deus, o Deus da vida, ele simbolicamente ele vivia na esfera da presença divina, e essa restrição ela funcionava como uma forma de aprendizado espiritual. Era como se quem serve continuamente diante do altar precisa lembrar que a sua vida ela fala mais do que para si mesmo. Ela precisa representar algo maior. Em seguida, o texto ele trata de alianças do casamento, do matrimônio. O sacerdote ele não poderia se unir a mulheres ligadas à prostituição, tanto quanto física quanto cultural, idolatria, ou a contextos de ruptura moral. A intenção não era estabelecer aqui um elitismo social, mas proteger a representação do nome de Deus. A vida familiar do sacerdote também comunicava a teologia, porque a liderança espiritual nunca é apenas privada. Ela sempre transmite uma mensagem sobre Deus, o Deus que está sendo servido e pregado. Quando o texto fala do sumo sacerdote, a exigência se intensifica um pouquinho mais. Ele não poderia interromper o seu serviço sacerdotal nem para ir ao funeral dos próprios pais.
Isso parece um pouco extremo, né? Mas revela o símbolo que ele carregava. O sumo sacerdote representava a mediação entre o povo e Deus continuamente, todos os dias. A sua consagração ela era total, marcada pelo óleo da unção sobre a cabeça e uma identidade permanente. Então, todos os dias ele precisava estar ali no exercício da sua função. Então, as suas vontades elas eram expostas de uma forma inferior quando se tratasse das vontades do Senhor. E ele representava algo maior, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Então, essa restrição era mais severa para quem exercia a função do sumo sacerdote. Depois, aparece aqui as restrições físicas para o exercício do sacerdócio no altar. Homens com determinadas limitações corporais não podiam oficiar, embora pertencesse à família sacerdotal e participasse das coisas santas. O próprio texto deixa claro que não havia exclusão da pessoa, mas uma função, uma distinção simbólica do sistema. O altar comunicava integridade e completude, porque todo o sistema levítico ele ensinava algo tipológico, ele apontava para uma mediação perfeita, que era Cristo e que ainda viria. E esse é o ponto profundo de Levítico 21. O capítulo não está ensinando que Deus ama menos quem é imperfeito, quem tem algum tipo de restrição, mas que a mediação definitiva entre Deus e os homens precisaria ser sem falha. No Novo Testamento, essa realidade se cumpre em Jesus. Na Epístola aos Hebreus, especificamente, ele é apresentado como o sumo sacerdote perfeito, ou seja, santo, sem culpa, sem defeito. Aquilo que em Levítico era uma sombra se torna realidade em Jesus. O sistema levítico exigia sinais externos de integridade para apontar para a perfeição absoluta daquele que viria. Mas o Novo Testamento também amplia o alcance desse princípio. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, nós falamos muito já desse versículo. Os crentes são chamados ao sumo sacerdócio real. Bonito esse versículo, né? Nós somos sacerdócio real. Mas esse versículo ele tem um peso muito grande. Ele significa que o que antes era restrito a uma classe sacerdotal agora se torna identidade espiritual de todo o povo de Deus. Assim, Levítico 21 ele deixa de ser apenas uma regulamentação antiga e passa a funcionar como um espelho para a vida da igreja. Se representamos Deus no mundo, a nossa vida comunica algo sobre Ele, deve comunicar. As nossas escolhas, as nossas alianças, a nossa ética, a nossa moral, o nosso caráter se tornam parte desse testemunho. Nós não podemos viver de forma santa para conquistar Deus, porque isso não é possível. O Senhor, Ele nos amou primeiro, mas nós precisamos viver de forma santa porque nós carregamos o nome dEle, nós representamos Ele aqui no mundo. Então a nossa conduta precisa ser santa. Toda a nossa forma de viver precisa condizer com a fé que nós professamos. Levítico 21, ele não é um capítulo sobre exclusão. Quando nós lemos, parece que é, mas não é. É sobre representação. Ele nos lembra que a proximidade com o altar sempre gera responsabilidades. E à luz de Cristo, isso ganha um significado ainda mais profundo. Nós temos um sumo sacerdote perfeito que nos representa sem falha e nós também fomos chamados a viver de maneira coerente com o nome que carregamos. Santidade não pode ser um peso na vida do cristão. É a responsabilidade que deve fluir de forma natural de quem se aproxima de Deus. Quanto mais perto do altar, mais visível precisa ser a diferença. O mundo precisa visualizar a quem pertencemos muitas vezes sem precisar falar nada. Deus te abençoe em nome de Jesus.